E eu quero compartilhar com os irmãos. Bíblia na mão, aberta, Salmo 16, diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Boa noite, graça e paz, pastor querido, meu mano Antônio Pereira Malto, que Deus lhe abençoe sua casa. Boa noite, Iracema, irmã Iracema Martins, Deus abençoe. Então, eu quero compartilhar com vocês sobre esta expressão de Davi, e essa expressão que muito me enriquece e fortalece o meu coração, e o meu desejo é que também assim aconteça na sua vida, assim aconteça na vida de todos aqueles que em Jesus passaram a pertencer ao Senhor. Eu gosto muito de lembrar a todos que nós pertencemos ao Senhor em Jesus de uma maneira totalmente diferente. Pertencemos em Jesus de uma maneira maior do que apenas criaturas. Então, em Jesus, não somos apenas mais criaturas, mas somos agora de uma forma íntima e de uma forma mais profunda, nós passamos a ser criaturas, mas filhos e filhas do nosso Pai Celestial, possuidores agora não só da bênção comum ou da graça comum, mas somos possuidores da herança que diz a palavra de Deus que nos está preparada desde a fundação do mundo. Então, nós, da posição de recebermos de Deus tudo aquilo que Ele dá de forma gratuita a bons e maus, a justos e injustos. A Bíblia diz que ele faz nascer o sol para bons e maus, Ele faz a chuva cair para justos e injustos. Esta é a graça comum. Mas em Jesus nós temos agora uma graça especial, que é a graça em que envolve agora um relacionamento do Pai com os filhos feitos em Jesus Cristo, e agora o nosso relacionamento não é mais de criaturas apenas, mas de filhos de Deus e filhas de Deus em Cristo Jesus, com o testemunho inequívoco do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Então, há uma transformação total quando nós temos o nosso encontro com Jesus e experimentamos e passamos pela experiência do novo nascimento, porque é assim que nos tornamos filhos e filhas de Deus. É preciso nascer de novo. João, escrevendo no seu Evangelho, no capítulo 1, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha bem, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem de varão humano, mas nascidos de Deus. Amém? Você é nascido de Deus, então você é filho, você é filha de Deus. E aí, diante dessa expressão de Davi, eu pergunto: qual é o seu bem? Ou quais são as suas posses? Também posso perguntar: qual é o seu patrimônio? E ainda indo de uma forma mais direta,
o que foi que você declarou no imposto de renda, nessa última declaração do imposto de renda, na sua declaração de bens? O que foi que você escreveu? Por que estou perguntando isto? Exatamente porque quando ouvimos falar em bem, ou quando ouvimos falar em bens, a mente humana associa instantaneamente com coisas. Nós, de uma forma instantânea, pela nossa natureza, nós então vamos relacionar com coisas. Eu estou dizendo isso no sentido de que nós já nascemos nos relacionando com coisas. Aliás, até antes de nascer. Quando nós estamos sendo esperados, ou quando fomos esperados, e quando você esperou o seu filho, a sua filha, as coisas começam a ser preparadas, coisas. Ou seja, as coisas que irão pertencer ao bebê que vai nascer começam a ser adquiridas. São coisas. Estamos pensando no bem do bebê, mas relacionado com coisas. No pré-natal, com o enxoval do bebê, é feito o chá do bebê. Para quê? Para adquirir os bens do bebê. Que bens são esses? Fralda, roupinhas, mantas, coeiros, lençóis, babador, o berço. São coisas. Então o bebê já nasce com esses bens. Isso é dele. Na casa, o novo quarto está preparado. E como é que é chamado o novo quarto? O quarto do bebê. Aquele quarto que ficava muitas vezes como se fosse o quarto de colocar coisas que ali eram pouco usadas. Aquele quarto que era quase que não utilizado. E quando surge a notícia de que vai chegar um bebê, então aquele quarto ele é preparado, né? Se for um menino, ele tem o tema todo azul. Se for uma menina, ele vai ter o tema todo rosa. E é assim que chegamos ao mundo. E somos criados e somos preparados para possuir bens. E o nosso sucesso com o desenvolvimento, porque nós vamos chegar à idade adulta e os nossos pais estão preocupados, e principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, em preparar o seu filho da melhor maneira possível para o mundo. E como adultos, aí vem a avaliação. E ele será avaliado pelo curso que fez, pela profissão que vai exercer, o que já está exercendo, se está bem empregado, se está bem casados, qual é o valor que é o nosso carro, se é um patrimônio de um carro importado, se temos um apartamento, uma casa, se é um apartamento pequeno, se é uma casa grande, se é amplo, se está num bairro de classe média alta da cidade. E aí somos avaliados pelos bens. Móveis e imóveis. Estou dizendo aqui que nós devemos não nos preocupar em ter coisas. Eu estou dizendo, nesse momento, a relação que, por natureza, nós temos com os bens, com coisas que nós já antes de nascer somos preparados para receber essas coisas.
E esquecemos, então, com o andar e o desenvolvimento da nossa vida, nós esquecemos ou não desejamos nem saber se existe algo maior que tudo isto. Se existe algo maior que vale a pena trocar tudo que temos por esse algo maior. É como se tivéssemos, e aqui eu vou fazer uma analogia dizendo o seguinte, é como se tivéssemos um espelho como o da bruxa. Quem leu a história da Branca de Neve, né? Vai lembrar disso. A bruxa tinha o quê? Um espelho. E ela perguntava sempre, espelho, espelho meu, há alguém mais bonita do que eu? É como se nós estivéssemos diante de um espelho e esse espelho, nós perguntássemos, espelho, espelho meu, existe bem maior do que o meu? E se você estivesse diante de um espelho desse, o que ele responderia? Se fizermos essa pergunta para a palavra de Deus, que ela deve ser o nosso espelho, se nós olharmos para a palavra de Deus como nosso espelho, e nós fizéssemos a mesma pergunta, a resposta iria nos surpreender. A resposta seria sim, existe um bem maior. E este bem é o Senhor. E tudo que diz respeito ao seu caráter. Davi foi o homem que escreveu esse Salmo 16. E quem era Davi? Davi era o rei de Israel. Ele tinha em seu domínio palácios, riquezas, ele tinha em seu domínio homens e mulheres, enfim, ele tinha um reino inteiro em suas mãos. Mas é exatamente este homem que vai dizer, está dizendo aqui, pelo testemunho que ficou da palavra de Deus, não tenho outro bem além de ti, ao se referir ao Senhor. Tu és o meu bem maior. Verso 2, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Davi não estava preso às riquezas do seu reino. Tanto que quando o seu filho Absalão se rebela e toma o trono, Davi sai sem lutar e sem nada reivindicar. Meus queridos, a palavra de Deus hoje está nos levando a refletir e a olhar para o mundo que nós estamos vivendo. Nós vivemos num mundo consumista, um mundo cheio de valores que diante de Deus são vazios. Nós estamos vivendo num mundo cujos valores diante de Deus não se sustentam. Para milhões, a vida se resume em quê? Em buscar por coisas. A vida se resume em adquirir coisas que, segundo Jesus, são valores vazios, que não se sustentam. A Bíblia não condena termos adquirir coisas, mas ela condena quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas. E elas passam a ser para nós o nosso controlador, aquele que dita a nossa norma, aquele que vai ditar o nosso caráter. E Jesus, então, isso está lá no capítulo 6 de Mateus, nos versos 19 a 21. Olha o que Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra. Não ajunteis coisas.
Não deem as suas vidas por elas. Não ajunteis coisas na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas, diz Jesus, ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aos que pensam nos bens materiais e que dão suas vidas para adquiri-los, perdendo até mesmo o sossego, Jesus adverte dizendo: não fiquem ansiosos por coisa alguma. E ele então vai ensinar: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o nosso bem. É isso que nós temos que buscar. O reino de Deus, muito maior que as coisas fúteis desse mundo, coisas passageiras. Davi sabia que dependia do cuidado de Deus e do favor do Senhor para viver a vida, e este precisa ser também o nosso entendimento, precisa ser o meu entendimento, precisa ser o seu entendimento também. O nosso relacionamento com o Senhor, meus queridos, deve ser e constituir toda a nossa riqueza. Todos os nossos valores. Olha o que diz o verso 5 desse salmo. O verso 5 diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Ou seja, és tu que garantes o meu futuro. E o futuro de todos, sabem como é construído? O futuro é construído no presente. A vida de quem vive alicerçada em bens materiais terá um futuro vazio. Um futuro sem vida. Um futuro sem esperança. Mas quem vive alicerçado em bens espirituais terá um belo futuro. Futuro de posses eternas. O Senhor é o único que pode nos garantir um futuro rico. Encerrando, eu afirmo que além do desprendimento dos bens materiais, Davi tinha forte consciência de dependência. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que Davi entendia que suas posses e a sua posição naquele momento eram de Deus e não pertencia a ele. Por isso que ele tinha o Senhor como seu bem maior. Porque tudo vinha de Deus. E Deus era o que ele tinha de mais valioso, a sua comunhão com o Senhor, a sua confiança com o Senhor e aquilo que o Senhor proporcionava a ele. Davi sabia que dependia do cuidado e do favor do Senhor para viver a vida, e esse precisa ser o nosso entendimento também. Deus é a fonte e o supridor das nossas necessidades. E o meu desejo hoje, nessa noite, é que o Espírito Santo nos ensine dia a dia a ter um coração mais dependente ou mais desprendido dos valores dessa terra. Desprendimento. É bom que tenhamos o mesmo desejo do jovem rico que procurou Jesus.
Qual era o desejo do jovem rico que procurou Jesus? Ele queria saber como fazer para herdar o reino de Deus. É isso que nós temos que estar diante do Senhor. Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o teu reino? E Jesus veio exatamente isso, para nos dar herança nele. Então esse deve ser o sentimento de todas as pessoas. De procurar saber como, o que fazer para herdar o reino de Deus. E para herdar o reino de Deus, nós que já temos o Senhor Jesus, nós recebemos pela palavra e pela fé que em Jesus, crendo nele, nós então temos o reino de Deus dentro de nós. Nós já temos esse reino, que um dia será manifestado fisicamente pelo Senhor Jesus. E nós iremos receber, porque ele diz que esse reino está preparado para todos nós, que cremos no Senhor Jesus desde a fundação do mundo. Devemos ter o desejo do jovem rico, mas não devemos ter a decisão do jovem rico. Quando Jesus o desafiou a se desprender da riqueza, ele optou em não fazer. Diz o Jesus que aquele jovem saiu triste porque o seu coração estava na riqueza, a sua vida estava nas coisas que ele tinha. E quando Jesus lança o desafio para que ele vendesse tudo, repartisse com os pobres e seguisse Jesus, ele tomou a decisão contrária. Precisamos desejar o que ele desejava, mas não tomar a decisão que ele tomou. Precisamos, em Jesus, receber a nossa herança, o nosso bem maior, é a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor. Consideremos sempre Deus como o nosso bem maior. Não é proibido ter um carro, não é proibido ter uma casa, mas que o carro e a casa não dirijam e não venham dirigir as nossas vidas. Se precisarmos abrir mão para declarar o nosso amor pelo Senhor, se assim Ele exigir, que nós estejamos desprendidos dessas coisas e dizer, eu fico com o Senhor, porque Ele é o meu bem maior. Consideremos sempre Deus como nosso bem maior. Não tenhamos nada que possa em nós ocupar esse lugar. Então, qual tem sido no seu dia a dia, na sua experiência, qual tem sido o seu bem maior? Que bem você tem? Em que você tem postado a sua vida? Assim como Deus era para Davi, Deus quer ser para você e para mim o nosso bem maior, de quem nós não abrimos mão. E se preciso for, até morrermos, testemunhando de que Ele é o nosso bem maior. Que Deus abençoe, que Deus faça você entender isso. Se você já vive isso, glorifique o nome do Senhor, e eu dou glória ao Senhor por isso. Mas se você ainda não vive, se você ainda está agarrado nas coisas, se você vive pelas coisas, se você tem sido escravizado pelas coisas, você precisa olhar para o Senhor e em Jesus, crendo e declarar, Senhor, a partir de hoje, eu não tenho outro bem além de Ti. O Senhor é o meu bem maior. Que Deus te abençoe, que Deus lhe dê esse esclarecimento e faça você ter essa experiência. Amém? Vamos ouvir uma canção, você pode cantar junto.
Amém. Que Deus então abençoe a sua noite, a minha noite, a nossa noite. E até quinta-feira. Nas quintas-feiras nós não estamos pelo Face, mas nós estamos pelo Google Meet, ou Google Meet, que eu não sei como se pronuncia melhor. Estamos no nosso culto de oração. Você que ainda não participou, é só acompanhar no grupo da igreja ou do grupo de reflexões. Eu sempre mando o link 5 minutos antes para você participar do culto de oração, que é mais com a participação, a gente podendo ver um ou outro, é mais interativo do que esta live que a gente apresenta no Face, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus guarde a todos. Fiquem na paz do Senhor.